Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Portanto, hoje é o primeiro dia do Homer. Shalom, shalom, você que está me assistindo por essa programação. Eu não sei o horário que você vai receber esse vídeo na sua casa, mas eu quero deixar uma introdução dessa contagem do Homer, que se encontra aqui em Levítico, no capítulo 23, a partir do versículo 9 até o 15. Olha o que diz a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. É muito interessante essa passagem porque o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e agora no deserto ainda Deus faz uma promessa para eles e também dá uma responsabilidade. Quando vocês entrarem na terra, eles ainda não estavam na terra. Na verdade, haveria 31 impérios pela frente para que eles pudessem vencer antes de chegar a essa terra. E Deus fala: quando eu colocar vocês lá dentro, eu quero que vocês contem esses dias que são importantes, que faz uma ligação entre o Pessa e Shavuot, ou dia do Pentecoste, festa dos Pentecostes. O que eu quero dizer para você, por que essa contagem progressiva e não regressiva? Tem uma diferença muito grande. Quando você faz uma contagem regressiva, você coloca o tempo como o seu inimigo, porque o foco principal não é o tempo, mas o propósito. Imagina seu filho querendo fazer aniversário e não vê a hora de chegar o dia. Então, os dias de intervalo até chegar o aniversário se tornam como inimigos, se tornam desastrosos, angustiados, angustiosos. E, na verdade, quando nós contamos progressivamente, nós não sabemos o que vem pela frente. E é exatamente isso que Deus quer que a gente entenda. O mundo espiritual está em movimento. O povo tinha acabado de sair do Egito, mas eles precisavam tirar o Egito de dentro deles. E cada dia fora da escravidão era uma maturidade, uma experiência maravilhosa da parte do Senhor. Tem uma Haggadah, uma história muito interessante, onde um beduíno convida um sábio para ir num lugar onde céu e terra se encontravam. E então o sábio aceita o desafio e ele pega o seu bornal e vai até este local. E quando ele chega no local, esse sábio ele deixa o seu bornal num lugar e ele vai parar para orar. E quando ele começa a orar e termina a sua oração, ele não vê mais a sua mochila, o seu bornal naquele local. Então ele pergunta para o beduíno: aqui no céu tem ladrão? E ele diz: não, por quê? Porque sumiu o meu bornal. E aí o beduíno dá um sorriso para ele e diz o seguinte: amanhã, neste mesmo horário, você encontrará o seu bornal no mesmo local. O que isso significa para mim e para você? Que o mundo espiritual, ele é movimentado, ele se movimenta. E nós não podemos parar. Há muitas pessoas que pararam depois da salvação, depois de serem libertos de uma escravidão. Eu e você não podemos parar, porque o céu está em movimento, o mundo está em movimento, o mundo espiritual está em movimento. A nossa fé precisa ser acompanhada de obras. Eu e você temos um desafio e uma responsabilidade de contar os nossos dias até alcançar um coração sábio. Portanto, a fé sem obras, ela é morta. Se você ficar parado, o mundo espiritual vai continuar. E é isso que Deus está nos ensinando. Nós precisamos, cada dia, contar os nossos dias, porque tem algo muito maior e melhor nos esperando. O povo não
sabia que depois da saída do Egito, 50 dias depois, eles receberiam do céu a Torá. Assim também aconteceu com Yeshua. Quando ele morreu e no 50º dia, o Espírito Santo foi dado à igreja, exatamente no mesmo dia, dia 6 de Sivan daquele ano. Então nós podemos entender que o céu está em movimento. Eu e você precisamos usar esses dias de quando saímos do Egito e contá-los como gratidão. O Homer era uma medida, alguns vão dizer, de 2,2 litros a 3,6 litros, onde eles molhavam os molhos, principalmente da cevada, e eles entregavam todos os dias. Mas se eles estavam no deserto, como Deus estava dizendo para eles, façam isso todas as vezes que vocês forem fazer essa colheita. É porque o mundo espiritual é uma realidade para mim e para você. Mesmo que ele não esteja na minha mão hoje, mas o Senhor já conta que isso é uma realidade para mim e para você. Para que isso possa, de fato, acontecer e se materializar, eu preciso me movimentar. Eu preciso colocar e misturar fé naquilo que eu estou fazendo diante do Eterno. Hoje, nós começamos a contagem do Homer, e nesse primeiro dia eu quero falar sobre a bondade no amor. O amor é sentir a dor do outro. Enquanto a dor do outro não doer em você, não há amor envolvido. Por isso Deus disse a Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5. A dor do outro é santa. Você precisa sentir a dor do teu próximo. Você não pode ser indiferente. Se tem pessoas pedindo ajuda, socorro, você precisa sentir essa dor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas ele tenha vida eterna. O amor, segundo a tradição bíblica, é ação. O amor não é por palavras. Palavras ou amor por palavras é um conceito grego, mas o conceito bíblico judaico, amar é agir. Não adianta nada eu dizer que amo por palavras, mas eu não demonstro isso. Dentro das Sagradas Escrituras a gente vê o amor como uma expressão de ação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Nós percebemos que amar a Deus e amar o próximo é uma questão de ação, não de palavras. Eu preciso mostrar, eu não só posso falar. A fé sem obras ela é morta. Então, mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras. Não adianta dizer que você tem fé, mas se as suas obras não são compatíveis com a sua fé, essa fé ela está inclinada ao fracasso. Eu e você precisamos colocar essa bondade no amor, sentir a dor do próximo. Quando Moisés chega naquele monte onde estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele tira as sandálias e ele começa a pisar naquelas pedrinhas pontiagudas que começa a doer nele. O gemido do outro tem que doer em você. O povo estava gemendo lá embaixo pela opressão do Egito. E Moisés precisava sentir essa dor. E você? Será que você tem sentido a dor do teu próximo? O amor tem que ser transcendental. E nós colocamos aqui algumas questões para você. Primeiro, examine a si mesmo. Qual é a minha capacidade de amar outra pessoa? Será que você já se fez essa pergunta? Qual é a capacidade que eu tenho de amar uma outra pessoa? Uma outra pergunta: é difícil eu deixar que outra pessoa entre em minha vida? Será que as frustrações, as decepções criaram bloqueios para que outra pessoa possa fazer parte também da minha vida? Concedo lugar para outra pessoa? Será que tem espaço para mais alguém? Ou será que coisas passadas me bloquearam ao ponto de não ter mais vaga para ninguém?
Eu estou temeroso de minha vulnerabilidade, de me abrir e de ser magoado novamente. Às vezes as nossas vulnerabilidades, eles nos fecham para viver o novo de Deus. E eu não posso deixar assuntos do passado prejudicar o meu presente e muito menos o meu futuro. Como você tem expressado esse amor? Será que você tem sido capaz de comunicar os seus verdadeiros sentimentos? É importante que o outro saiba esse sentimento que você está sentindo. Você não pode negar esse sentimento. Você precisa fazer com que esse sentimento seja verdadeiro. E quem te ama de verdade vai entender isso. Refreio as expressões de amor por temer a reação do outro. Às vezes, eu me controlo com medo de como a outra pessoa pode pensar a meu respeito. Ou, pelo contrário, eu expresso demais, cedo demais. Tem pessoas que, quando mergulham no amor, é ansioso, afoito e, às vezes, irresponsável. Eu e você precisamos nos controlar. Amar é uma decisão. E vá no seu tempo, no seu time. Não faça isso de qualquer forma, porque isso pode prejudicar também tanto a sua vida como a outra pessoa. Os outros entendem mal as minhas intenções quando eu demonstro amor. Será que as pessoas estão pensando que eu estou interessado em alguma coisa? Tudo isso é importante você colocar na sua vida para que você tenha um dia maravilhoso, uma vida maravilhosa, em paz e leve. A quem eu amo? Amo apenas aqueles com quem me relaciona e que se relacionam comigo? Será que o meu amor é apenas para essas pessoas? Eu tenho a capacidade de amar um estranho, de emprestar uma mão amiga a alguém que não conheço? Será que o meu amor está dentro de um círculo apenas? Ou ele pode se estender a outros horizontes? Expresso amor apenas quando é cômodo, principalmente quando é oportuno para mim, quando é confortável para mim? Ou eu também tenho a capacidade de amar mesmo que eu venha correr riscos? E por último, o que tem tornado o meu amor distorcido e incapaz de se realizar verdadeiramente? Será que você pode responder essa pergunta? Por que o seu amor não está sendo pleno, realizado, concreto? Será que tem alguma coisa distorcida nisso e que você não consegue amar de verdade? O exercício que eu quero dar para você nesse dia é que encontre uma maneira nova de você expressar o seu amor pelo próximo. Está na hora de você fazer uma faxina, encontrar algo maravilhoso da parte do Eterno e ame. Ame sem limites, porém com responsabilidade. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach.